Olá, turminha! Voltamos agora para nossa aula de ciências. Sexta-feira, último dia da semana e agora a nossa última aula, ok? Bora lá? Peguem aí a apostila de ciências. Hoje nós veremos a partir da página C59 até a página 62, ok? Então, é esta página aqui, a Pro vai ler com vocês explicando. O fantástico corpo humano. Para manter-se vivo, o corpo humano precisa respirar, alimentar-se, eliminar impurezas produzidas por ele mesmo em suas diversas funções, como na digestão. Todas essas funções são realizadas por órgãos do nosso corpo. Então, o que é o órgão, turminha? Tem aí no glossário, aí, do ladinho aí do texto. É uma estrutura do corpo dos animais, entre eles o ser humano, que realiza uma determinada função. Por exemplo, o nosso coração é um órgão, ok? O nosso pulmão é um órgão, os rins é outro órgão, o estômago é outro órgão. Então, o órgão é uma estrutura ali dos animais, inclusive de nós, seres humanos, que realiza uma determinada, uma função específica ali para a sobrevivência dos seres vivos, ok? E nós, seres humanos, né, nós precisamos desse corpo humano, do nosso corpo, trabalhando em conjunto, todos os nossos órgãos ao mesmo tempo, para que possamos respirar, para que possamos nos alimentar, né? E até mesmo eliminar os resíduos, né? As sobras alimentares do nosso corpo, resíduos das células, da respiração celular. Então, nós precisamos de todo esse corpo humano trabalhando em conjunto, ou seja, todos os órgãos do nosso corpo humano trabalhando em conjunto. Por isso, o tema aqui, ó, o fantástico corpo humano. Realmente é fantástico, porque são vários órgãos, várias células, turminha, trabalhando em conjunto para que o nosso corpo se mantenha ali, ó, firme, em pé, trabalhando, funcionando, tudo perfeitamente. Alguns órgãos do corpo humano. Nossos órgãos atuam em conjunto para manter o nosso organismo vivo e funcionando. Então, o que a Pro acabou de explicar. Todos esses órgãos, eles trabalham em conjunto. É como se fosse uma fábrica, tá? Onde cada um tem a sua função ali, cada operário tem a sua função e todos trabalham ao mesmo tempo para que a produção ali naquela fábrica seja eficiente, seja concluída. Assim é o nosso corpo, é como se fosse uma fantástica fábrica onde tem os vários órgãos, que são os operários, e eles trabalham ali em conjunto todos os dias, 24 horas por dia, trabalhando ali em conjunto para que o nosso corpo funcione tudo bonitinho, tudo certinho. Então, vamos lá. Aqui nós temos a imagem, né? Olha aí para vocês verem. E alguns órgãos, né? Uma representação simplificada de alguns órgãos. Então, nós temos o encéfalo, que fica ali no nosso cérebro. Depois, logo abaixo, nós temos os pulmões, o coração. Depois, nós temos o rim, o estômago, o fígado, e intestino grosso, intestino delgado e bexiga. Então, esses são os órgãos do nosso corpo, ok? Página 60. Digestão, circulação e respiração. Os nutrientes, substância que precisamos para crescer e ter energia necessária ao funcionamento do corpo, vem dos alimentos. Então, turminha, a energia que vocês têm para correr, para brincar, para pular, para estudar, vem da onde? Dos alimentos que vocês comem, ok? Por isso, turminha, é importante nós nos alimentarmos bem, tá? É importante que cada um de vocês, turminha, comam alimentos saudáveis, alimentos que forneçam nutrientes, como proteínas, vitaminas, sais minerais. Por quê? Porque desses alimentos que vocês comem diariamente,
onde vem a energia para vocês. Vem a energia para o corpinho de vocês funcionar, para tudo funcionar no corpo de vocês. Então é muito importante vocês se alimentarem de forma correta, se alimentarem nas horas certas, tá? E não adianta falar assim, ai, Pro, eu vou comer um monte de salgadinho, ai, Pro, eu vou comer um monte de bolacha. Tem que alimentar, turminha, mas tem que alimentar de coisas saudáveis, de alimentos saudáveis. Que isso que é importante para o corpinho de vocês, ainda mais na fase que vocês estão crescendo, ou seja, vocês estão em desenvolvimento. Então o corpo pede, o corpo necessita desses nutrientes diariamente, ou seja, todos os dias, ok, turminha? Mas como o nosso corpo consegue absorvê-los? E como consegue enviá-los para todas as partes do corpo? Então nós comemos o nosso alimento, mas como que esse alimento é absorvido aí pelo nosso corpo e enviado para todas as células do nosso corpo? Vocês sabiam que é através de um processo chamado digestão? Sim, é através da digestão dos alimentos que nós comemos que o nosso corpo absorve os nutrientes, ou seja, as vitaminas, as proteínas, os sais minerais, que ele absorve todos esses nutrientes e depois ele vai distribuir para todas as células do nosso corpo. A digestão dos alimentos. A digestão começa em nossa boca. Então, turminha, a partir do momento que vocês peguem um alimento, vocês levam esse alimento à boca, vocês começam a mastigar esse alimento, a ação dos dentes ali mastigando, triturando esse alimento, ali já começou a digestão. Por quê? Porque ao momento que nós mastigamos, a nossa boca ela é cheia de glândulas salivares. Essas glândulas liberam um líquido transparente chamado saliva. E esse líquido ele já vai começar a amolecer ali o alimento para ajudar os dentes a triturar. Então, a partir do momento que você leva um alimento qualquer na sua boquinha, já começou a digestão, tá? Quando cortamos e trituramos o alimento com os dentes e misturamos a ele a saliva que o nosso corpo produz, ok? Depois, o alimento passa pelo esôfago, pelo estômago e chega ao intestino delgado. Nesse caminho, ele recebe substâncias produzidas pelo próprio corpo que ajudam no processo de digestão dos alimentos e na separação dos nutrientes que são transferidos para o sangue. Então, você pegou o alimento, você começou a mastigar, terminou de mastigar, o que vocês fazem? Vocês vão deglutir, ou seja, vocês vão engolir esse alimento, ok? Aí, quando vocês engolem esse alimento, ele passa pela garganta, ele vai descer aqui, tem um tubo que chama-se esôfago. Olha aqui na imagem, ó, esse tubo grande aqui, ele chama-se esôfago, ok? Esse tubo, ele vai levar esse alimento para o estômago. Ali, ele vai receber algumas substâncias que o nosso próprio corpo libera, que são produzidas pelo estômago, pelo fígado, pelo pâncreas. E essas substâncias, turminha, vão ajudar esse alimento a ser digerido e depois ser absorvido, ok? A parte não aproveitada do alimento segue para o intestino grosso, onde formam as fezes que passam pelo reto e são eliminadas pelo ânus. Então, turminha, a partir do momento que vocês engoliram o alimento, ele desceu pelo esôfago, foi lá para o estômago. Ali ele vai ficar cerca de 2, 3 horas, mais ou menos, fazendo todo aquele processo de digestão, onde vai ser transformado, onde esse alimento vai ser quebrado em partículas, em pedacinhos bem pequenininhos, para que depois eles possam ser levados pelo sangue, né, e distribuídos a todas as células do nosso corpo. Aí o nosso corpo é tão inteligente, ele é tão fantástico, que ele ainda sabe separar o que não serviu, o que não tem nutriente, o que não vai servir para nada. Aí o que não serve para nada, que não vai ter utilidade nenhuma, ele vai para o intestino. Aí, turminha, no intestino, o que vai acontecer? Ele vai ser transformado em fezes e depois será eliminado pelo nosso corpo, ok? Então, o que é a
digestão, olha aqui o glossário aqui, ó. Grifem aí para vocês verem. É a transformação do alimento em partes menores, ou seja, o alimento, nós engolimos ele tá um pedaço grande, né? Apesar de ter mastigado, ele é algo grande, então ele tem que ser transformado em coisinhas bem minúsculas para poder ser distribuído, para poder entrar na corrente sanguínea e o sangue levar para todas as partes do nosso corpo. Então, por isso que tem que haver a digestão. Ela vai quebrar, ela vai transformar esses alimentos em partículas bem minúsculas para que o sangue possa levar para todas as células do nosso corpo. Ok? Página 61. Os filtros do nosso corpo. Ao circular pelo corpo, o sangue recebe as impurezas produzidas pelo organismo. Então, gente, nós temos as veias no nosso corpo, da cabeça até os pés. Nós temos vários vasos sanguíneos onde circulam o sangue pelo nosso corpo. Então, nesse trajeto desse sangue circulando pelo nosso corpo, ele vai receber algumas impurezas, ou seja, substâncias, coisas que não têm utilidade ali para o nosso corpo, que poderia fazer mal para nós. Então, o que acontece? Ele vai filtrar, ele vai selecionar ali o que é bom e o que não é. Então, é essa a função dos rins. É justamente os rins que faz esse processo de seleção, de filtrar. Okay? Depois, quando passa pelos rins, o sangue é filtrado por esses órgãos. Então, o sangue passa ali pelos rins e os rins funcionam como um filtro, turminha. Ele vai filtrar todas essas impurezas, tudo que não serve para o nosso corpo, para ser descartado depois. Tá? As impurezas formarão a urina, que é levada por canais denominados ureteres, que ligam os rins à bexiga, onde fica armazenada até ser eliminada ao corpo, ok? Então, aqui nós temos a representação, certo, turminha? Nós temos aí os vasos sanguíneos, aí os vasos sanguíneos passam pelos rins, aí nos rins ocorre a filtração desse sangue e as impurezas, elas vão ser eliminadas através da urina. Okay? Então, como vocês veem, né, como o nome diz, é o fantástico corpo humano. Realmente, esse corpinho que vocês têm é muito fantástico, não é? Olha quanta coisa vocês descobriram hoje. O que o corpo nosso pode fazer? O que o corpinho de vocês faz? Olha isso, é muita coisa, né? É fantástico, não é, turminha? Para quem gosta da aula de ciências, a Pro ama ciências. Eu tenho certeza aí que tem alguns que gostam também, né? Sou eu que controlo tudo. Saiba mais. O encéfalo comanda todas as ações do nosso corpo. Ele está ligado ao corpo inteiro por meio de nervos que formam uma rede. Quando tropeçamos, por exemplo, a sensação de dor que sentimos no dedão do pé é transmitida por nervos até o encéfalo. Tá? Então, aqui nós temos, né, uma imagem do cérebro, as partes do cérebro, certo? E o encéfalo é o que controla tudo, essa sensação de dor, né? Como diz aqui no texto. Quando tropeçamos, nós tropeçamos ou batemos o pé em algum lugar, aquela sensação de dor, você fala, ai, aquela sensação, aquilo lá já é enviado para o cérebro em questões de segundo. Então, é tudo controlado ali pelo encéfalo. Ok, turma? Página 62, turminha. Atividades. Então, aqui são algumas atividades que vocês irão fazer de homework. 1. Escreva o nome dos órgãos representados. Tá? Então, nós temos duas imagens, a letra A e a letra B. Vocês vão colocar no espacinho aí os órgãos que estão representados pelas setinhas. O 2. Complete as frases de acordo com o que você já sabe. Tá? Então, nós temos da letra A até a letra B, vocês vão completar aí com as palavrinhas. Voltando, ficou com dúvida, voltem aqui nas páginas anteriores, tem tudo aqui no texto, ok? E o 3, Marta disse a Clara, Marta disse a Clara, sua filha, que todo alimento vai para o sangue. Clara então olhou para a banana que estava comendo e comentou, ela não vai caber nos vasos sanguíneos.
Se você fosse Marta, como você explicaria esse processo? Como que você vai explicar para uma criança que ela vira e fala assim, mas essa banana não vai caber no meu vaso sanguíneo? Como que você vai explicar? De acordo com o que você aprendeu aqui na aulinha de hoje, que a Pro acabou de explicar. Então coloque aí. Se não couber aqui, pode fazer no caderninho de vocês. Combinado? Turminha, nossa aulinha termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, aprender bastante sobre o nosso corpo humano. Muito legal, né, turminha? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, chama a Pro lá no WhatsApp. Combinado, turminha? Nos veremos então agora na próxima semana, segunda-feira. Tá? Desejo a vocês um bom fim de semana. Façam todas as atividades e depois, corre, curtir, descansar, aproveitar a família aí. Combinado, meus amores? Um beijão bem grande, fiquem com Deus e até a semana que vem.